Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Domingo agora teremos Santa Ceia na igreja e com isso a superintendente pediu para que nós gravássemos essa videoaula para não perdermos essa lição. A lição é uma lição muito boa e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar poderosamente no seu coração, assim como ele ministrou no meu coração. A lição é a lição 3, cujo tema é o batismo no Espírito Santo, uma lição excelente, uma lição que vai acrescentar muito em nossas vidas. Vamos orar então para iniciar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, meu Pai, por mais esse dia na tua presença. Eu entrego, Senhor Jesus, essa escola bíblica nas tuas mãos. Eu lhe peço que o Senhor venha falar poderosamente nos nossos corações, que o Senhor venha tirar, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor venha, Senhor Jesus, abençoar as nossas vidas. Toma, Senhor Jesus, aquelas pessoas que vão assistir essa aula, Pai, que elas venham sair transformadas, Pai, através do poder da Tua palavra. Deus, toma direção nessa aula, que tudo que for falado aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Fale aos nossos corações, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto áureo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Se encontra em Atos capítulo 1, versículo 5. A verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós é uma verdade apresentada nas Escrituras. O autor, ele deixa isso bem claro, que no decorrer da lição vai se repetir isso muitas vezes, porque é uma verdade que nós precisamos aprender, né? Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, é uma experiência distinta, uma experiência diferente da conversão, não é a mesma coisa. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Essa é uma experiência, a experiência da conversão, onde nós passamos pela regeneração, onde nós temos um novo nascimento, digamos assim. Verdadeiramente nós temos um novo nascimento em Cristo Jesus, que as coisas velhas passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Essa é a experiência da conversão. Agora, a experiência do batismo com o Espírito Santo é diferente. O batismo no Espírito Santo é diferente. O batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá capacidade, nos traz capacitação, né, para o serviço. É uma capacitação que nós recebemos para nós pregarmos o Evangelho, para nós trabalharmos no reino dos céus. Então, batismo no Espírito Santo e conversão e salvação, na verdade, é algo diferente, é algo distinto. São duas bênçãos que o Senhor nos proporciona. A leitura básica aqui, o texto em classe, se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. É um pouco longo, é um texto muito conhecido. Eu nem vou ler, né, porque é um texto muito conhecido, mas fala sobre o dia de Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo. É o cumprimento de várias profecias, inclusive do que Jesus fala, ficar em Jerusalém, fala com os discípulos, né, ficar em Jerusalém que eu vou revestir vocês de poder, vou mandar poder. Esse poder, algumas traduções falam virtude, outras poder. Poder para romper barreiras, é o poder, esse poder é para glorificar o nome do Senhor, poder para que a obra continuasse, né? Jesus diz, também na aula passada nós estudamos, nas últimas instruções que ele dá para os seus discípulos, em João capítulo 16, versículo 7, ele diz que, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. É uma promessa que ele fez aos discípulos, em que ele disse, olha, eu preciso ir, eu preciso subir aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. E assim ele mandou o Espírito Santo que nos convence da verdade, do pecado,
do juízo e da justiça, né? O Espírito Santo da verdade, que nos ensina, Então, vamos lá na introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. O autor está querendo dizer que nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida cristã. A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos, não podemos só ir para um lado só. Não podemos só tentar crescer no nosso intelecto, ler livro, comentário, estudar grego, estudar hebraico. Temos que estudar sim, mas não só isso e deixar a nossa vida de oração, nossa vida de jejum, nossa vida de busca. Não podemos. Em contrapartida, não podemos só orar, buscar, jejuar e não ler a palavra. Aí nós temos um crescimento desordenado da palavra do Senhor, sem base na palavra do Senhor. Então nós precisamos ter base, nós precisamos conhecer o Senhor espiritualmente, com a experiência, né, experimental, ter um conhecimento experimental e também um conhecimento intelectual da parte do Senhor. O que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Né? Então, eu já vou ressaltar de novo. O batismo no Espírito Santo é uma coisa e a conversão, a salvação é outra coisa distinta. São duas bênçãos que o Senhor nos proporciona e que nós experimentamos ela, né? Nós precisamos. Quem ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo, busque o revestimento de poder. O fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Neste sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Jesus, eu já disse, fez uma promessa para os discípulos. Olha, eu vou enviar outro Consolador. Vocês fiquem em Jerusalém, que eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É uma promessa. Ficar em Jerusalém, espera. E ali eles ficaram em Jerusalém, aguardando por 10 dias, né? Aguardando. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica. Eles aguardaram ali no cenáculo e no dia de Pentecostes, né, que é 50 dias depois da Páscoa, veio o Espírito Santo. Então, é uma promessa, o fenômeno do Pentecostes. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Aqui Pedro, essa referência de Atos capítulo 11, do versículo 15 ao 16, é a referência de quando Pedro está justificando porque que ele foi pregar para Cornélio, o centurião. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. E ele está justificando, falando que caiu da mesma forma que aconteceu em Atos capítulo 2. Então, é o mesmo Espírito que batizou. Então, esse evento é o mesmo episódio da descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo no meio da igreja, né? Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indicam uma vida de plenitude e fervor no Espírito. São duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, conforme eu já disse. Quem nasceu de novo, quem aceitou Jesus, ele nasce de novo, ele é nova criatura. Então as coisas velhas que ele fazia já se passaram, tudo se fez novo.
Com isso, ele adquire o Espírito Santo, né? Ele tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento, né? O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Então, o Espírito Santo, quem aceita Jesus, quem é cristão e aceita Jesus verdadeiramente em seu coração, ele tem o Espírito Santo de Deus. Pode ser que ele ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Pode ser que ele não foi batizado ainda. Mas ele tem o Espírito Santo dentro de si, né? Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. De novo, vamos falar. Por quê? Porque os discípulos já tinham a vida eterna, já tinham o Espírito Santo, mesmo antes do dia de Pentecostes. Eles já tinham a salvação, eles já haviam aceitado Jesus, já tinham crido no Evangelho antes do Pentecostes. E quando veio o Pentecostes, quando veio o Espírito Santo e eles foram batizados, que aconteceu aquele mover todo, ali foi uma capacitação para o serviço, foi uma capacitação para eles continuarem levando o Evangelho assim como chegou aos nossos ouvidos hoje. Foi através do Espírito Santo, e assim o Espírito Santo faz conosco também. Um conceito teológico aqui, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós recebemos a salvação, né? E o batismo com o Espírito Santo, ele nos insere no serviço. É através do Espírito Santo, através da capacitação do Espírito Santo que nós podemos continuar no serviço, né? Fazendo o que o Senhor quer que nós façamos. Isso significa ser revestido de poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual, né? Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Regeneração é o nascer de novo. Regeneração é a experiência genuína do novo nascimento. O batismo no Espírito Santo pode acontecer junto quando a pessoa aceita Jesus, ela logo é batizada, ou ela pode aceitar Jesus e levar um tempo, um período para ela ser batizada no Espírito Santo. Então, não há uma data certa, não. Mas quem aceitou o Senhor, ele já tem o batismo, né? Já tem o Espírito Santo dentro dele. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para o serviço, né? Aleluia, né? Glória a Deus. E essa promessa é para todos. O batismo no Espírito Santo é para todos. Talvez você ainda não foi batizado no Espírito Santo. Talvez você se pergunta, nossa, mas será que é para todo mundo? Acho que é só para alguns. Não, é para todos. É para todos. Nós somos pentecostais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos na continuidade dos dons, nós somos continuistas, nós cremos que o Espírito Santo opera até hoje por 2 motivos. Nós temos base bíblica para isso. E depois, porque nós temos experiência, nós temos o conhecimento experimental, nós vemos o agir do Espírito Santo na nossa igreja ainda hoje. Nós temos base, e a promessa é para todos, sabe onde diz isso? Atos capítulo 2, versículo 39, que diz assim, olha como que a promessa é para você também. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Eu sou chamado, você é chamado? Tenho certeza que é. Se você é chamado, então o batismo do Espírito Santo é para você também. Se você ainda não foi batizada, busque o batismo do Espírito Santo. Amém? Tópico 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando, né, que o batismo no Espírito Santo é algo distinto de salvação, o propósito central é a capacitação do serviço divino. Como? O poder para uma vida santa e serviço eficaz. Através do Espírito Santo, nós fazemos a obra do Senhor com santificação, com santidade. Eu vou deixar a referência de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o Espírito é santo e ele nos santifica. E a santidade é algo que nós temos que buscar.
A santidade é algo progressivo. Hoje ser mais santo que amanhã, depois de amanhã mais santo do que ontem e assim sucessivamente. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Propósito. O revestimento pleno do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui está falando sobre o falar em línguas. É a evidência do batismo no Espírito Santo. A capacitação do Espírito. Todos nós sabemos, né, que a palavra batismo significa imersão. Ser batizado significa mergulhar, mergulhado, né? As expressões como derramar o Espírito, sobre os irmãos ou os irmãos, ou serem cheios do Espírito Santo para se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Então, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós mergulhamos no Espírito. Com isso, o Senhor nos capacita para fazer a obra dele. Uma necessidade real e atual. Aí vem a pergunta: como receber esse batismo? O Senhor Jesus é o que batiza. Jesus é o que batiza, ele continua batizando, assim como ele batizou lá na época dos apóstolos, ele ainda batiza hoje. E esse batismo é real. E esse batismo é para todos. Mas como? Não tem uma fórmula mágica para ser batizado com o Espírito Santo. Não tem um tempo determinado, não tem uma hora determinada. Não. Mas tem uns princípios que nós temos que seguir para ele nos batizar quando ele assim achar que é da vontade dele. A vontade dele, ele quer nos batizar. Só que a gente tem que ver qual o objetivo que a gente quer ser batizado. O objetivo é para quê? O objetivo é para nos vangloriar? O objetivo é para nos deixar soberbo? Não. O batismo no Espírito Santo ele tem que ser para glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Tem que ser para nos capacitar, para fazer a obra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Todos os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas do Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente, mas é necessário arrependimento sincero. Esse arrependimento é um arrependimento mesmo, é o novo nascimento. O novo nascimento, o arrependimento verdadeiro é quando você fica triste com o pecado, não é quando você fica triste com remorso, não, com a consequência do pecado. O nome disso é remorso, quando você fica triste com a consequência do pecado. Mas quando você fica triste com o pecado, você está se arrependendo verdadeiramente. Então é necessário ter um arrependimento verdadeiro. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, um verdadeiro arrependimento. Então, arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, como eu disse, nós somos continuistas, nós cremos que o Espírito Santo ainda batiza, nós cremos nos dons espirituais, que eles não cessaram, nós cremos. Então, nós temos que ter fé, acreditar nisso, não esmorecer a nossa fé. Oração e paciência. Nós temos que orar, buscar incessantemente, ter uma busca incessante pela presença do Senhor, pelo batismo do Espírito Santo. E ter paciência para entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, tudo no tempo. Talvez se você ainda não foi batizado, é porque o Senhor ainda quer te dar maturidade espiritual. O Senhor ainda quer te ensinar algumas coisas. Amém? Então, nós devemos aguardar e ter bastante paciência. Então, esses são os princípios que nós temos que ter para ser batizado no Espírito Santo, né? Verdadeiramente. E chegamos aqui ao tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se converterem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo.
Então, não é todo mundo que é batizado no Espírito Santo. Não é todos, mas todos que aceitaram a Jesus têm o Espírito Santo na sua vida. As outras línguas. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis. A evidência externa, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não é só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença espiritual do Espírito como o fruto do Espírito. Meus irmãos, falar em línguas é evidência do batismo no Espírito Santo. E também não é só falar em línguas que é evidência no Espírito Santo. É também ter o fruto, buscar o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, você só tem o fruto do Espírito quando você anda em Espírito, né? Quando a gente fala em dom de línguas, profecias, a gente está falando de dons espirituais. E esses dons espirituais, quando é adquirido, mesmo que a pessoa se afasta da presença do Senhor, esses dons eles não são retirados da pessoa. É um presente. O dom é um presente. Então ele não é retirado da pessoa. Agora, o fruto do Espírito, só adquire o fruto do Espírito e só tem o fruto do Espírito aquele que anda em Espírito. Porque, olha, é muito difícil. É difícil. Mas a gente só consegue ter o caráter de Cristo. A gente fala que o fruto do Espírito é o caráter cristão que nós adquirimos quando nós aceitamos o Senhor. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos andando em Espírito, nós adquirimos o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, amor, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, que fala lá em Gálatas, né? Paciência, né? Já falei. Então tem muitas coisas. São 9. E é o fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto. É um fruto que se divide em 9. Então esse é o caráter. Então o caráter de Cristo é o fruto do Espírito. E nós temos que adquirir. Então a evidência também do batismo no Espírito Santo é que nós somos nova criatura. E com isso, sendo nova criatura, nós temos que ter o caráter de Cristo, que é adquirir o fruto do Espírito. A manifestação dos dons, né? Sua fonte é o próprio Espírito Santo, é ele que nos dá tudo, né? Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos ouviam falar em línguas e magnificar o nome do Senhor. Falar em línguas, eles sinalizam a presença do Espírito. Quando nós falamos em língua, nós estamos nos edificando. Nós estamos... As línguas não é uma língua de proclamação, e sim uma língua de oração, né? Assim como Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, ele fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E ele mesmo continuou falando, o bom seria que todos falassem em línguas. Seria que todos se edificassem, né? Então, o falar em línguas sinaliza a presença do Espírito, né? O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, eu recomendo ler. Eu não posso ler porque é muito grande agora, mas eu recomendo ler, que vai edificar em muitas nossas vidas. Está associada à oração pessoal, né? As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Então, quando nós falamos em línguas, é o momento em que nós estamos conversando com Deus em mistério. É o momento em que nós começamos a nos edificar, né? A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais que aconteceu em Atos, capítulo 2, que foi o falar em línguas, que foi um som como um vento veemente e impetuoso, né?
e línguas repartidas como que de fogo, a única evidência que permaneceu em todas as vezes que se falou sobre batismo no Espírito Santo foi as línguas. Por isso entendemos que a evidência do batismo no Espírito Santo é as línguas. Porém, um som como um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo ocorreram uma vez só. E elas não se repetem nunca mais. Foi só naquele momento ali de Atos 2. Mas o falar em línguas se repetiu várias vezes, assim como se repetiu com o episódio de Cornélio, assim como se repetiu em várias outras situações quando foram batizados, né? Quando o Espírito Santo veio e batizou. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos desse poder, dessa autoridade que o Senhor tem nos dado, né? Nós temos que usar, ser batizado no Espírito Santo não é só simplesmente para falar em línguas, para mostrar para outras pessoas, não é. Tem um objetivo, e o objetivo é a capacitação do serviço, é a capacitação de continuarmos fazendo a obra do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Então, se até hoje você ainda não for batizado, busque o batismo no Espírito Santo. Ore, continue orando, continue buscando, porque o Senhor, Ele tem muito mais para as nossas vidas. E concluímos a lição aqui. A todo o povo pentecostal, o que todo povo pentecostal precisa saber sobre essa lição, né, sobre esse tema. Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscarem com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. É isso que nós precisamos entender e é isso que nós aprendemos nesse dia. Que salvação é uma coisa e batismo no Espírito Santo é outro presente que o Senhor nos presenteia, né? São duas experiências distintas, mas que tem que andar lado a lado. Quando você se converte, quando você aceita o Senhor, dali você já pode começar a busca, né, para ser batizado no Espírito Santo. É isso que nós precisamos saber, que esse batismo, ele serve para nos capacitar, nos capacitar para sermos testemunhas de Cristo, para proclamar o nome do Senhor e para fazer a obra do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então eu gostaria de orar para a gente terminar a nossa aula, agradecendo ao Senhor, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Deus, te agradeço, Senhor, por